strike sobre isso, da mensuração dos gastos. E de alguma forma, né, quando a gente olha principalmente essa indexação, vamos dizer, tanto de educação e saúde dentro ali do orçamento, né, tendo que crescer conforme crescem as receitas, só que quando a gente olha na outra ponta, não tem, de fato, a eficácia disso. E aí tem todo um grande debate, né, o que, de fato, o governo precisaria fazer para deixar ali o orçamento menos engessado para conseguir ter margem de novos investimentos. A gente vê uma grande discussão, principalmente em relação, né, numa das alternativas que seria, e você já falou isso outras vezes, a questão de desvincular principalmente o BCP ali da inflação dentro do orçamento para diminuir, talvez, né, e trazer essa margem de manobra. Porém, isso é um tabu, a Simone Tebet falou essa semana, o Lula não vai aceitar. Aí vieram ali com algumas medidas, né, talvez ali para trazer uma sinalização numa tentativa de acalmar o mercado. Não acalmou, levou ali o Lula para conversar com os banqueiros, mas a curva de juros, como você muito bem explicou, na ponta longa mostra que de fato o mercado não está acreditando que o governo tem aí esse interesse. Qual a solução para o nosso orçamento? Não tem uma solução, tem a solução de quebrar. Vai quebrar, é bom que quebre, porque tem que refazer, porque do jeito que está não pode continuar. Então o que aconteceu? Nós tivemos uma ruptura em 2016, a Dilma foi empichada porque merecia, pela incompetência, pela arrogância, pela insistência no caminho errado, e se ferrou. O Lula optou por seguir no mesmo caminho da Dilma, ele vai se ferrar. Né? Ele vai se ferrar mais cedo ou mais tarde, porque a construção do desastre fiscal não acontece do dia para a noite. É capaz até dele ser reeleito, o que eu acho difícil, mas eu acho que é possível, é dentro dos quadros da possibilidade. Mas se ele tiver infelicidade de ser reeleito, e essa montanha fiscal, aliás, um tsunami fiscal, vai fechar a onda em cima dele e ele vai cavar a sua própria cova. Então, mais cedo ou mais tarde, como eu disse, em um período que eu não acredito que passe de 10 anos, porque a crise que aconteceu em 2014, 15, 16, ela foi construída no segundo mandato do presidente Lula. O segundo mandato foi onde ele soltou a rédea e realmente não tinha a ajuda mais do boom de commodity, né, que caiu um pouco a demanda global por isso, passou pela crise financeira de 2008, né, a demanda de commodity ainda continuava alta, mas não estava no seu pico. Ele teve muita sorte nesse período e o que acabou acontecendo? Achou que era a prova de bala e com isso fez um projeto de subsídio para crédito. O que está sendo proposto hoje? Subsídio para crédito, não é isso? Utilizando inclusive fundos parafiscais para aumentar, né, a emissão de crédito para pessoas físicas e empresas. Segundo, campeões nacionais. Aliás, a gente tem outro campeão nacional, não é mais a Odebrecht, agora passou a ser quem? JBS. Compraram uma empresa de energia na Amazônia por bater na mesa por parte do governo. Quer dizer, totalmente inaceitável. Nós estamos no mesmo caminho. Subsidiamos crédito e transferência de renda para as pessoas comprarem todo tipo de coisa. Comprar eletrodoméstico, comprarem carro, comprar casa, tudo isso. Essa conta chega, porque a contrapartida da formação bruta de capital não veio, não acontece. O investimento sobre o PIB é 16%, 17%, mal chegando a 17%, quando deveria ser pelo menos 25%. Então, quando a gente tem um crescimento que é um crescimento que acontece, mas a qualidade desse crescimento ela não é boa, porque ela não é sustentável, e é exatamente isso. Falar para o público leigo que o país está crescendo, vai crescer 3%, mas está crescendo 3% como? Né? Não é todo crescimento que é igual. E é sustentável esse crescimento? Não foi. Cresceu 7% em 2010, no meio da confusão na Europa, no meio da confusão nos Estados Unidos, bateu no peito, mas foi ao quê? Não foi um vento de polpa que implodiu, não, foi através de consumo. E aí o que aconteceu? 2014 é a curva Tamburello bateu de cara. Então é o seguinte, ou aprende pelo amor ou pela dor.
Como o governo, como o Lula, como o PT não conseguiram entender e até hoje não fizeram meia-culpa sobre a irresponsabilidade, sobre a incapacidade de gerir a política econômica do país e principalmente pelos desmandos que tem a ver com o que levou à Operação da Lava Jato, que hoje foi destruída, porque o país é um país realmente complicado, né? Destruir Lava Jato para proteger pessoas que não merecem esse respeito, né? Mas a questão da corrupção nunca foi enquadrada, aceitada e pedido perdão em público por parte do PT. Então tudo isso faz com que o Brasil tenha instituições extremamente frágeis e capturáveis por grupos de poder. Outro lado para resolver o problema do orçamento, que é muito fácil resolver. Nós temos 600 bilhões de reais que vão a fundo perdido de renúncia fiscal. Cadê a tesoura nesse negócio? Cadê o Congresso para tesourar esse negócio? Nós acabamos de expandir para 17 setores mais isenções fiscais. E o Congresso cisma em não querer entender que isso não pode acontecer. Ou a gente faz uma reforma tributária, e essa reforma tributária isonômica e todos os entes da federação, todas as empresas, todas as classes de trabalhadores são sujeitas às mesmas normas, ou nós continuamos com um país que tem um apartheid fiscal. Nós vivemos num país de apartheid fiscal, né? Tem pessoas que merecem pagar menos impostos e outros que merecem pagar mais impostos. E isso é um absurdo, é inaceitável, é uma razão de revolta para a população brasileira. Inclusive, né, tem uma grande discussão ali versus política versus economia, né, de equipe econômica, até porque ano que vem é um ano pré-eleitoral, se de fato o presidente tiver ambições, né, e como já sinaliza ter ambições de disputar uma reeleição em 2026, muito provavelmente todas essas questões que tentem travar os gastos, elas não serão cumpridas, porque fica ali muito principalmente nessa divisão política versus economia. Só que por um outro lado a gente também vê que apesar de todas essas pautas ali e ser mais gastão, né, nesse sentido, não está funcionando porque a popularidade do presidente não cresce quando a gente olha para as pesquisas. Tem todo um debate ali, né? Qual lado vai pesar mais, se é o econômico com a Haddad conseguindo ou não convencer o presidente a fazer algum tipo de corte mais substancial ou continuar nessa ânsia de mais arrecadação. Nesse sentido, inclusive, já queria entender um pouco da tua leitura, onde tinha muito uma discussão de uma pauta proposta pelo governo, pela equipe econômica, de tirar as estatais de dentro do orçamento. Depois ele veio, o Haddad, não é bem assim, não são todas as estatais, o intuito, o Ministério de Gestão falou que o intuito era deixar o caixa dentro daquela própria estatal para que ela pudesse fazer essa gerência sem passar pelo orçamento. Muita gente viu isso como uma possibilidade de manobra fiscal, diz que o texto ainda está muito dúbio. De fato, é isso. O nome é pedalada. Era a minha pergunta. É pedalada. A gente pode considerar isso como uma pedalada? Quer resolver o problema das estatais? Privatiza. Privatiza. O presidente Lula não quer manter as estatais dentro do orçamento porque elas perdem dinheiro? Privatiza. Tem quem quer comprar. Por que não privatizar? Resolve o problema. Tira da sua mão a batata quente, resolve o problema do orçamento. Por que a gente não faz isso? Quer ajuda? Eu faço de graça, ajudo a fazer. Monto a estrutura para a privatização de todas essas 17 empresas estatais. Vamos lá fazer isso. Estou me dispondo, me colocando à disposição, fazer de forma gratuita para ajudar o meu país. Vamos fazer? Está aqui. Andique, e você acha que, de fato, o Executivo tem alguma força política para isso? Porque tem que aprovar dentro do Congresso isso, né? Mudar ali a regra sobre estatal sem entrar no orçamento. A gente tem visto um grande embate entre o Legislativo e o Executivo, toda aquela questão das emendas, ao não ser que o Supremo Tribunal Federal retome ali, tire aquela suspensão das emendas, mas do cenário atual como a gente está, qual é a chance, a não ser que esteja ali já olhando para a futura mesa do ano que vem, enfim, de repente que for eleita, mas qual a tua chance, você acha, do Congresso aprovar algo desse tipo? Promiscuidade total entre os poderes. Nós temos um problema sério político, institucional nesse país. E essa promiscuidade cria essa situação de que o governo ativa o seu... Sabe no Poderoso Chefão que tinha o Luca Brasi, que matava as pessoas? O STF virou o Luca Brasi do governo.
Para não gerar um embate direto com o Congresso, a gente manda o Luca Brazzi, que é o STF, fazer a maldade com o Congresso. Então nada tira da minha cabeça a possibilidade de um acordão para liberação de emendas e passar tudo. O Congresso está à venda, à disposição do governo para fazer negócio. Existe um balcãozão lá dentro, é que nem um sulque árabe. Vende-se de tudo, de cabra, anel de ouro, caneta Montblanc e inclusive emendas parlamentares. Tudo está à venda. Você me levantou a bola para uma outra questão. STF sendo capa ali, sendo reportagem no New York Times, vamos dizer assim, um jornal que não tem viés ideológico de direita, tem um viés de esquerda. Levantando a questão se o STF está salvando ou ameaçando a democracia. Quando você fala essa questão ali do STF, na sua opinião, até que ponto essa percepção, até mesmo de um ativismo mais judicial, sendo, né, escancarado internacionalmente, afeta essa credibilidade institucional do Brasil? O Brasil é visto por fora, eu tenho 51 anos e eu vivi 27 anos fora do Brasil. O Brasil é visto por fora como uma república bananeira. As pessoas riem quando fala de Brasil. Essa é a verdade. O Brasil tem suas coisas interessantes, exóticas, tem um povo hospitaleiro, tem praias legais, tem comida legal, tem uma série de coisas. Mas quando a gente fala de negócio, de instituições e um país respeitável, o Brasil não está na lista nem dos 50 mais respeitáveis do mundo. Então é isso. A gente tem que entender que ou a gente é mulher de César, e mulher de César não basta ser, tem que aparentar, ou então a gente sempre vai sofrer esse tipo de coisa. E não é porque o gringo não gosta da gente. Ninguém não gosta da gente. O brasileiro tem essa história que o cara tem desconfiança ou que os estrangeiros têm algum tipo de preconceito com o brasileiro. Nós geramos o preconceito porque nós não somos um povo sério. Olha aqui o que acontece. Como é que a gente pode ter um embate público de um ministro do STF com o Elon Musk? O ministro do STF tem que se dar o respeito e não entrar no embate público. É o decoro que falta. Falta decoro às instituições brasileiras, de se portar como uma instância superior. Bate-boca de presidente da República fazendo inuendos no G20, aliás, na participação no G7 sobre o Elon Musk. Quer dizer, esse tipo de coisa não cabe. A gente já viu algum outro país que não seja uma república bananeira fazendo isso? Isso me lembra muito do Hugo Chávez quando o rei da Espanha mandou o Hugo Chávez calar-se. É isso. A gente precisa se dar o respeito, a gente não faz isso.